E aí, galera do COP, tudo bem? Aqui quem está falando sou eu novamente, professor Vitor Freire, professor de História. Sejam bem-vindos novamente à minha casa. Olha só, meninos, na semana passada, eu trabalhei com vocês apenas conteúdos vinculados, relacionados à história geral, história europeia. Agora, vou voltar e vou falar novamente de história do Brasil, os temas que eu trabalhei na primeira semana de quarentena, certo? Então, vamos lá. Na primeira semana, eu trabalhei com vocês o quê? Economia e sociedade do ouro e processo de interiorização do Estado português, da coroa portuguesa no Brasil. Beleza? Acabamos por ali. E hoje nós vamos começar um conteúdo novo. E que conteúdo é esse? Basicamente, o que nós vamos falar é do chamado período pombalino e a crise do sistema colonial português. Olha só, eu dividi aqui a aula em basicamente dois momentos. São duas aulas, na verdade, né? A primeira aula é período pombalino e as revoltas nativistas no Brasil. E num segundo momento, as revoltas emancipacionistas ou separatistas. Tá? Então, a primeira aula que vocês vão ver agora, nós vamos trabalhar esse conteúdo de período pombalino. Mas para entender bem o que seria o período pombalino, a gente vai ter que dar uma ampliada na nossa visão, tirar os olhos um pouco de Portugal e ver o que está rolando no mundo ali no século XVIII. Século XVIII, também conhecido como século das luzes. Por quê? Por causa da difusão das ideias liberais, das ideias iluministas, que iam ganhando corpo, ganhando força na Inglaterra, na França, mas que acabaram se espalhando, né, para vários lugares do mundo, inclusive para Portugal, e vão influenciar também decisivamente o ambiente ali intelectual português, certo? A grande característica é que essas ideias iluministas elas vão começar a expor as contradições daquilo que era o chamado antigo regime, levando o antigo regime a entrar em crise. Mas, primeiro, o que é o antigo regime? O antigo regime é o sistema econômico e político típico do Estado absolutista, né? Marcado pela presença, então, desse absolutismo real, marcado também por uma sociedade de ordens, uma sociedade baseada na desigualdade, marcado também por um sistema econômico mercantilista, e quarta e última característica, um princípio fundamental, que é o grande poder da igreja. Isso era cheio de contradições, né? Conflitos entre grupos políticos, a exclusão de uma grande parte da população. E essas ideias iluministas elas vão dar espaço para o surgimento do pensamento liberal, ou seja, vamos romper com esse sistema econômico mercantilista, vamos romper com o absolutismo e vamos criar um mundo novo. Tanto é assim que é justamente essas ideias que estão na base daquilo que o Eric Hobsbawm chamou de era das revoluções no início do século XIX, final do XVIII, início do XIX. Beleza, meninos, até aí? Então, até aqui, tranquilo. Esse antigo regime ele vai entrar em crise ao longo do século XVIII. E o período pombalino e as revoltas que nós vamos ver são reflexo desse antigo regime. Só que a gente vai pensar por uma visão aqui colonial, uma visão estando na colônia. Então, mais do que isso, o que nós vamos ver é também uma crise do antigo sistema colonial. Isso, inclusive, uma ideia apresentada muito fortemente por um historiador, professor da USP, chamado Fernando Novaes. Fernando Novaes, num livro de 1979, início, então quase início dos anos 80 ali, o Fernando Novaes ele vai mostrar aqui um descompasso mesmo de Portugal e colônia brasileira, né, vão levar a essa crise e várias tentativas de separação até culminar já em 1822 com a independência, que é o tema da nossa semana que vem. Beleza? Pois bem, vamos então tentar entender como esse sistema colonial entra em crise. Na verdade, um elemento revolucionário para entender esse processo é a ascensão da independência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América eram um país, uma colônia, né, da Inglaterra, na verdade eram 13 colônias inglesas, que vão se tornar independentes, mostrando uma novidade na história do pensamento humano, na história política humana, que era a possibilidade de uma ex-colônia virar um país independente, coisa que até então era completamente impensável. Isso vai dar um ímpeto a movimentos separatistas em toda a América. Mas esses movimentos, de fato, vão começar a se estabelecer a partir de 1804, quando nós temos a independência do Haiti, uma ilha dominada pela França, e mais ou menos a partir de 1830, todos os países da América estão independentes. Isso a gente chama de Era das Independências. E é nesse contexto também que vai acontecer a independência do Brasil. Mas perceba, o sistema colonial já começava a demonstrar, desde a primeira metade do século XVIII,
um conjunto de contradições graças às ideias iluministas, que condenavam, por exemplo, o escravismo, que condenavam, por exemplo, a submissão de um Estado por outro, de uma região por outra, os princípios humanistas e tudo mais. Isso fica ainda mais claro quando você olha para o contexto português. Portugal era um país extremamente pobre, apesar de dominar uma colônia rica. O que eu quero dizer é assim, Portugal não gerava tantas riquezas quanto podia. Portugal não apresentava uma economia pungente quanto poderia quando explorava o Brasil. Pelo contrário, cada vez mais se tornava dependente da economia inglesa. Lembrem-se lá do Tratado de Methuen, em que nós trabalhamos na aula da semana passada, de 1703. E cada vez mais que se tornava um país economicamente frágil, a solução que encontrava era o quê? Reforçar a exploração colonial, criar novos impostos, controlar melhor as populações daqui, e assim você acabava gerando um atrito entre os colonos e os homens da metrópole. Beleza? E é nesse contexto que nós vamos entender a ascensão de um novo conjunto de ideias, que é o chamado despotismo esclarecido. O que é um déspota? Déspota é um governante absolutista, é um cara que manda em tudo sozinho, certo? Esclarecido vem da expressão esclarecimento, que é a maneira como Immanuel Kant se refere ao próprio iluminismo. Então é um negócio que parece contraditório à primeira vista. Déspota, um governante absolutista, e esclarecido iluminista, são ideias opostas, mas que vai surgir ali no fim do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, um conjunto de monarcas no mundo, de reis, que vão ou adotar essa postura de déspota esclarecido, ou vão convocar ministros e primeiros ministros para adotar essa postura. E o que é isso? Que postura é essa? É tentar pegar esse Estado absolutista e modernizá-lo, fazendo reformas iluministas, incluindo centros literários, centros de pesquisa científica, dando maior liberdade de opinião, controlando menos a economia e etc. Ou seja, fazendo um conjunto de reformas. No caso de Portugal, isso vai ser muito interessante porque isso vai acontecer com um primeiro-ministro português chamado Marquês de Pombal. Na verdade, o nome dele é Sebastião José de Carvalho e Melo, e ele vai ser um primeiro-ministro do rei Dom José I, que vai estar no poder enquanto Dom José I estiver, de 1750 a 1777, quando ele morre. É interessante que nesse período Pombal vai fazer um monte de transformações profundas na estrutura portuguesa propriamente dita, certo? E essas transformações nós vamos chamar de reformas pombalinas, ok? É claro que esse ímpeto de modernização aos moldes iluministas é apenas para Portugal. No Brasil vai rolar outra coisa. Segunda coisa, é claro que esse desejo de modernização vai ter resistência, sobretudo de grupos tradicionais, sobretudo os fidalgos de primeira linha, de primeira ordem, aqueles grandes proprietários de terra portugueses, que estavam acostumados com um conjunto de privilégios que a sociedade absolutista lhes dava, sobretudo no governo de Dom João V, o rei que estava no poder antes de Dom José I. Beleza? Bom, se ele vai tomar medidas liberais, medidas iluministas, a primeira questão é tentar resolver as contas de Portugal. Portugal, como eu disse, agora era um país, tinha uma economia dependente da inglesa, que estava constantemente deficitária e que, para pagar suas contas, recorria ao ouro brasileiro. Só que tem um problema. Esse ouro começava a minguar em 1750. Então era preciso tentar reequilibrar essas contas sem contar com o ouro brasileiro. Então o que ele vai fazer? Tentar diminuir a influência do governo inglês no Brasil, em Portugal, incentivando a produção manufatureira, tanto em Portugal quanto nas colônias. Só que tem um interessante elemento aqui, que é o seguinte: se você lembrar bem, a Revolução Industrial Inglesa está começando a se organizar aqui em 1750. Ou seja, o processo de modernização do Estado português é ainda assim muito atrasado. Beleza? Mesmo se modernizando, os portugueses chegariam muito atrasados à ideia de um reino moderno. Beleza? Segunda coisa, olha, além de você equilibrar essas finanças, você tem que cobrar os impostos direito, né? Então, o que acontece? Vai se propor também uma eficiência tributária maior, vai se propor buscar reequilibrar as contas portuguesas, cobrando mais impostos aqui no Brasil. Isso tudo, sobretudo a partir de 1755. Por quê? Porque vai ter um terremoto que vai destruir Lisboa, certo? Vai destruir
boa parte da cidade, do porto, etc. E a cidade vai ter que ser reformada. De onde vai vir esse dinheiro? Das colônias. É interessante que aqui, inclusive, há também uma modernização da cidade. Já que a cidade foi destruída por um terremoto, nós vamos construir uma cidade mais moderna, uma cidade mais bem acabada aqui em Portugal, ok? Bom, e aí já que vai reorganizar essa cobrança de impostos, o que ele vai fazer? Dom Pombal vai estabelecer, primeiro, que o quinto é o único imposto circulante na região das Minas no Brasil. A gente falou na aula passada que tinham dois, a captação e o quinto, não é? E eles variavam de região para região, de época para época. Agora ele fala, não, somente o quinto, ou seja, somente os 20% de ouro que eram quintados ali nas casas de fundição vão ser o único imposto como uma forma de garantir essa cobrança total de impostos. Segundo, ele estabelece também um limite mínimo anual de ouro que deveria ser enviado para Portugal vindo do Brasil, a chamada finta, que basicamente quer dizer o quê? 1.500 quilos, ou seja, 100 arrobas anuais de ouro. Por ano, o Brasil tinha a obrigação de enviar 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro para Portugal. E se não enviasse, acreditava-se que, na verdade, o que estava rolando era um contrabando, que com certeza tinha também. Mas, além do contrabando, você tinha uma diminuição da produção aurífera mesmo, a partir de 1750. Então, o que vai acontecer? Eles, como acreditavam que era o contrabando, eles falaram, essas pessoas estão acumulando esse ouro em casa. Então, se não chegar a esse limite mínimo de 100 arrobas, a gente decreta a derrama, que nada mais é do que invadir as casas e pegar ali os bens de ouro e tudo mais para poder enviar para Portugal. Terceira coisa, estabelece-se a exploração da região do Tijuco, da região diamantina, produtora de diamantes, que ali somente a coroa poderia explorar os diamantes. Inclusive, isso é fruto de várias e várias casos de corrupção dos contratadores. Ok? Que a gente falou também na aula passada, lembrem lá. Beleza? Bom, um outro ponto fundamental é também as questões vinculadas à população. Primeira delas, para garantir a liberdade religiosa de fato, acaba-se a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Cristãos velhos são cristãos propriamente dito. Cristãos novos são quem? São os judeus convertidos à força. Agora, não tem mais distinção legal. Todos podem ter bens, podem ter propriedades, etc. Ok? Inclui-se também aqui nessa sociedade o indígena. Na verdade, há uma preocupação muito grande por parte do Pombal de incluir esses indígenas à sociedade colonial brasileira e portuguesa. Para quê? Inclusive, para gerar integração nacional e proteger as regiões onde não tinha a presença da coroa portuguesa, certo? Tanto é que em 1757 ele vai baixar uma nova lei proibindo a escravidão indígena. Lembrem-se que em 1570 já tinha uma lei que proibia a escravidão indígena, mas ela abria algumas exceções. A escravidão era proibida com exceção de escravos, aimorés ou a guerra justa, certo? A gente já falou sobre isso lá atrás. O que acontece? Agora não pode escravizar indígena de jeito nenhum. Inclusive, isso era vigiado e controlado. Se você fosse pego escravizando um indígena, você era punido propriamente dito. Ou seja, você está elevando esse indivíduo à condição de cidadão do reino, certo? Como consequência disso, nós teremos, inclusive, a ideia, né, de que algumas dessas tribos são transformadas em vilas portuguesas, certo? Beleza? Isso é chamado de Diretório dos Índios. Eu vou retomar mais para frente o Diretório dos Índios também. Outro ponto fundamental, incentivava-se a mestiçagem, o casamento legal entre indígenas e portugueses, certo? Só que essas mudanças todas, ao mexer com os indígenas, isso fazia com que o Estado português entrasse em conflito direto com um grupo que tinha quase que o monopólio sobre as relações com os indígenas, que eram os jesuítas. E isso vai levar no sul do Brasil, na região dos Sete Povos das Missões, ali Rio Grande do Sul, mas também Uruguai e Argentina, vai levar a um conflito armado entre jesuítas e indígenas contra a coroa portuguesa. Esse conflito vai ficar conhecido como as Guerras Guaraníticas. E isso vai levar como consequência também a expulsão dos jesuítas do Brasil e depois de todo Portugal e suas colônias. Os jesuítas serão proibidos de estarem nessas regiões. Bom, mas como é que é isso? Primeira coisa, para que expulsar os jesuítas? Os jesuítas eles formavam uma espécie de estado paralelo no Brasil.
não é? Lá na sala de aula mesmo, já comentei isso com vocês, os jesuítas eles eram tão poderosos que sim, eles tinham suas próprias leis, suas maneiras de se organizar, de cobrar impostos e tudo isso, sem a participação do Estado. E para poder acabar com esse Estado paralelo, o Marquês de Pombal vai buscar expulsar esses jesuítas daqui. E ele vai usar como isso, né, alguns conflitos que vão acontecer, dentre eles as guerras guaraníticas. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: olha, com o Diretório dos Índios, muda-se a relação entre o Estado português e os indígenas. Os indígenas se transformam efetivamente em súditos do rei e, portanto, deviam obedecer às mesmas leis da coroa e suas vilas são transformadas e suas tribos são transformadas em vilas. Com isso, os jesuítas perdiam todo o poder que eles tinham sobre os jesuítas, sobre os indígenas. E ao perderem o seu poder sobre os indígenas, os jesuítas acabam protestando, são acusados de insubordinação, são expulsos da terra. Isso gera, então, essa expulsão gera duas consequências fundamentais. Primeiro, Portugal arruma dinheiro pra caramba, porque confisca todos os bens dos jesuítas em Portugal e suas colônias. E também ele vai criar a necessidade mesmo de que o Estado agora possa promover a educação. Afinal, a educação portuguesa estava toda controlada pelos jesuítas. Só para vocês terem um exemplo, a principal universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra, né, ela tinha até 1759 todo o ensino ainda sendo feito em latim, por exemplo. A partir de 1759, como os jesuítas já não estão mais lá, quem vai ensinar em português. E mais do que isso, adivinha seguindo qual modelo teórico, qual modelo filosófico intelectual? Muito bem, o iluminismo. Ou seja, as ideias iluministas elas começam a entrar cada vez mais de forma galopante em Portugal e, como consequência, isso chega no Brasil também. Beleza, até aí, meninos? Tranquilo? Para a gente terminar, não é? Algumas consequências importantes. Primeiro, vamos ter também aqui a criação das companhias de comércio. Basicamente era o seguinte: para garantir uma remessa de lucros maior para Portugal, Portugal vai criar um monopólio de uma determinada região ou de determinado produto e entregar isso a uma empresa, uma companhia de comércio, certo? E essa companhia de comércio teria que pagar pesadamente impostos para poder bancar o Estado português, beleza? A ideia basicamente era isso, dar um monopólio para uma empresa privada e cobrar muito por ela. Só que essa empresa ela pode estabelecer o preço do produto que ela quiser, certo? Afinal, essa empresa não tem concorrência alguma. Duas serão as companhias de comércio. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, de 1755, que vai controlar o comércio de produtos no norte do Brasil, e no Nordeste, a Companhia do Comércio de Pernambuco e Paraíba, que vai tentar reaver a economia açucareira. Lembrando, a economia açucareira não é que ela estava totalmente destruída, ela só não era mais tão lucrativa quanto era antes, ok? Como o centro político, o centro econômico do Brasil se encontrava agora nas Minas Gerais e não mais no Nordeste, o Nordeste, como eu acabei de falar, tinha entrado numa crise, também o Pombal vai ver a necessidade de transferir a capital do Brasil. Então, Salvador deixa de ser capital e passa a ser agora a cidade do Rio de Janeiro, porque, inclusive, a Estrada Real ligava Minas Gerais, a produção de ouro, a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro acaba virando a capital do Brasil. Só que, em 1777, Dom José I morre, Marquês de Pombal é retirado do poder, e quem sobe ao poder é uma mulher chamada Dona Maria I, que é a filha de Dom José I. É interessante que essa Dona Maria I, ela é chamada em Portugal de a Piedosa, a Pia, e no Brasil ela é chamada de a Louca. Isso é interessante porque isso tem a ver realmente com a história dela. Ela foi louca e piedosa, entre aspas. Por quê? Primeira coisa, ela quando sobe ao poder, ela tenta retirar tudo que tinha sido feito por Marquês de Pombal e voltar atrás como Portugal era antes das reformas pombalinas. Esse fenômeno vai ficar conhecido como viradeira, não é? Ela tira os ministros liberais, progressistas e retorna ministros absolutistas. Extingue as companhias de comércio. Mas ela é piedosa porque ela liberta presos políticos, então ela é bem vista também com isso. Proíbe a manufatura na colônia. Em Portugal pode ter, beleza, mas na colônia não pode ter manufatura, com exceção de tecidos grossos, de algodão cru, grosso, tecido esse que era usado para vestir
o escravizado. E a igreja volta a ter poder, beleza? Mas lá para frente, em 1792, ela continua viva, mas ela enlouquece, literalmente mesmo. E o fato dela ficar enlouquecida acaba que ela é afastada do poder, né? Isso também aparecia na tradição portuguesa. E aí, quem sobe ao poder é seu filho mais velho, vivo, um cara chamado Dom João, príncipe regente Dom João, que a gente vai falar muito dele lá para frente no período joanino. Beleza? Bom, e esse contexto ali do final do século XVIII em Portugal, um momento de tentativa de implantação de ideias liberais em Portugal, mas que, como consequência, acabava reforçando a exploração na colônia, e depois uma tentativa de um regresso à tradição absolutista com o reinado de Dona Maria I. Beleza? E isso vai desembocar no Brasil, levando a gente ao quê? A um conjunto de revoltas coloniais. Nós teremos várias revoltas coloniais aqui no Brasil, certo? Sobretudo a partir de 1640, com o fim da União Ibérica e a retomada da colonização, e uma retomada de uma colonização cada vez mais exploratória, mais controladora sobre o Brasil. Didaticamente, a gente divide as revoltas em dois grupos, tá certo? De um lado as revoltas nativistas, do outro as revoltas emancipacionistas, certo? O que são revoltas nativistas? São revoltas, sobretudo a partir do século XVIII, que vão buscar melhores condições de vida para esses colonos, diminuir a exploração sobre eles, garantir mais investimento da coroa aqui no Brasil, garantir maiores liberdades e etc. Beleza? O que essas revoltas têm de interessante é que elas são responsáveis por gerar os primeiros sentimentos locais. Ainda é difícil falar em nacionais, propriamente dito, Brasil e tal, mas locais, e às vezes até regionais, ampliando ali o sentimento de pertencer a um grupo só, daqui, temos unidade, etc. Beleza? O segundo conjunto de revoltas que nós vamos ver, na verdade eu vou deixar para a gente falar delas todas. Todas não, porque eu não vou falar da última, mas já volto. Para a gente falar delas na aula que vem, no próximo vídeo, são as chamadas revoltas emancipacionistas. O que são revoltas emancipacionistas? São revoltas que buscam a independência da região. Tipo, quer separar uma região do resto do Brasil. É o caso da Inconfidência Mineira, da Conjuração Carioca, da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana. Dessas quatro, eu não vou falar hoje da Revolução Pernambucana. Eu deixo para falar dessa lá no período joanino. Beleza? Então vamos lá falar sobre as revoltas emancipacionistas. A primeira delas é, em 1641, a chamada Revolta de Aclamação de Amador Bueno, em São Paulo, não é? Olha só, Lembra quando a gente falou de mineração e tudo mais? Eu falei que São Vicente, São Paulo, era uma região bastante autônoma, tinha uma autonomia muito maior, não é? Do que as outras regiões litorâneas, porque ela estava lá no sertão, afastada e tal. Quando, em 1641, Portugal acaba retomando a sua liberdade em relação à Espanha, com o fim da União Ibérica, alguns bandeirantes paulistas ficam com medo de que a coroa portuguesa, agora restaurada, quisesse interferir na região. Então, o que eles fazem? Eles se revoltam e escolhem um homem, um rico proprietário de terra da região, chamado Amador Bueno, e falam, ó, você é o nosso governador agora, certo? E você vai governar a gente, independentemente da ideologia, independentemente da vontade do Estado e da coroa portuguesa. Só que o próprio Amador Bueno sai fora, com medo de perder a cabeça, né? E fala, não, nada disso. Vai lá, jura fidelidade à dinastia dos Bragança, que tinha subido ao poder, jura fidelidade à coroa portuguesa e sai fora. Essa revolta, então, não tem nenhuma expressão muito maior do que isso. Segunda revolta que nós vamos falar, a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Olha só, lembrem-se que a gente já tinha a introdução das companhias do comércio no Maranhão, desde antes até do Marquês de Pombal, certo? E essas companhias de comércio, elas estabeleciam na região uma exploração profunda dessa população. Os produtos que eram comprados no Maranhão eram comprados por preços baixíssimos, e os produtos que eram vendidos no Maranhão eram vendidos a preço caríssimo. Quando tinha produto, porque a característica mais importante ali era a carestia, era a falta de qualquer produto mesmo, inclusive de um produto fundamental para a economia maranhense, que era o escravo. Então, um indivíduo chamado Manuel Beckman, com seu irmão Thomas Beckman, eles vão exigir
o fim do monopólio comercial da região, para poder reativar a economia ali e expulsar os jesuítas. Essa revolta, ela toma o poder da cidade por alguns dias de São Luís, e tanto é que eles conseguem estabelecer um acordo com a coroa portuguesa, que era o seguinte: Tomás Beckmann iria para Portugal para negociar as condições da revolta. Só que chegando lá, ele é preso e morto pelo Estado, pela coroa portuguesa, que revida com muita violência ali no Maranhão e acaba reprimindo violentamente essa revolta, acaba derrotando esses revoltosos, mas também acaba cumprindo o comércio, que volta, como eu disse, somente lá com o Marquês de Pombal. Terceira revolta, essa já em Minas Gerais, a chamada Guerra dos Emboabas. Ela tem a ver também com os bandeirantes paulistas. Por quê? Porque apesar de ser em Minas Gerais, ela é uma revolta travada entre bandeirantes paulistas contra portugueses, que eram chamados de emboabas, por usarem uma calça que lembrava as patas de uma ave chamada emboaba, que é uma pata cheinha, assim, certo? E aí esses caras, esses bandeirantes paulistas, eles não queriam que nenhum português ou nenhuma região, nenhuma pessoa de nenhuma outra região que não fosse São Paulo pudesse explorar o ouro em Minas Gerais. E aí, cara, eles começam uma guerra, de um lado paulistas, bandeirantes, e do outro os emboabas portugueses. Os paulistas são derrotados, né? E isso vai levar a algumas consequências. Primeiro, esses bandeirantes continuam procurando ouro em outras regiões e acabam descobrindo ouro em Mato Grosso, Goiás, etc. E também nós teremos a separação. Lembra que eu falei para vocês, que mostrei até no mapa, que a província de São Vicente era gigantesca? Então agora ela vai se separar em várias. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, que são os dois Mato Grossos, e Goiás, que pega o Goiás e Tocantins. Beleza? A próxima, já em Pernambuco, é a chamada Guerra dos Mascates. Essa daqui é uma revolta que tem a ver, inclusive, com a vinda dos holandeses lá atrás. Quando os holandeses vieram, eles desenvolveram muito mais uma cidadezinha, um povoadinho pequeno chamado de Recife. Eles investiram muito mais dinheiro no Recife do que na capital da província de Pernambuco até então, que era a Vila de Olinda. Então você tinha uma vila e um povoadinho pequeno. Com os holandeses, o Recife começa a crescer, se desenvolver cada vez mais. E basicamente, no Recife você tinha o quê? Comerciantes, chamados de mascates, à época. Que era uma galera que vivia de comprar produtos no Brasil inteiro, comprar produtos que vinham da Europa e vendiam ali na região. E com isso, a galera de Olinda, os ricos proprietários de terra de Olinda, começaram a se endividar com esses mascates, cada vez mais ficando endividado com os mascates. O que acontece? Nesse contexto, o pessoal de Recife, os recifenses, eles exigem que, primeiro, os olindenses pagassem o que era devido, e mais do que isso, exigem que que o povoado de Recife se separasse da vila de Olinda e virasse uma vila. O que acontece? A coroa portuguesa intervém nessa guerra e não somente separa a Olinda e Recife, mas ainda transforma Recife na sede de Pernambuco, da província de Pernambuco. Beleza? E para a gente já ir chegando aqui perto do fim, uma outra revolta em Minas Gerais, que é a revolta de Vila Rica, também conhecida como revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era um mineiro que era contrário, olha a data, 1720, a data de instalação das primeiras casas de fundição em Minas Gerais. Ele era contrário, justamente, à instalação dessas casas de fundição e à cobrança de um novo imposto, que era o quinto. Então ele organiza ali de Vila Rica uma marcha até Mariana, que era a sede onde estava o governo, onde estava, inclusive, a casa de fundição, e organiza uma marcha até Mariana para poder pedir, reivindicar as suas ideias, os seus valores ali. Só que, mesmo assim, eles acabam sendo derrotados e o Filipe dos Santos é enforcado e depois esquartejado, servindo como exemplo ali na região das Minas. Meninos, aqui a gente acaba, é muito simples, é muito superficial mesmo, e a gente acaba aqui as nossas revoltas nativistas. Eu volto então depois com uma aula de revoltas emancipacionistas. É isso, falou, um abraço.